Que tal começar o ano com leituras inspiradoras que irão te transformar? Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu separei 10 livros incríveis que proporcionam reflexões profundas, provocam mudanças e até mesmo trazem um olhar novo sobre a sua vida. Pois bem, chega de delongas, eu vou direto aqui à lista, porque eu sei que vocês amam uma lista de indicações, ainda mais quando são livros assim maravilhosos mesmos, todos aqui eu li e amei. Então, se você já me acompanha aqui, vocês sabem de vários livros aqui que eu já citei ao longo aí de dos meses aí, dos últimos tempos aqui, mas resolvi juntar aqui em um vídeo aqueles que realmente provocaram mudanças, que me inspiraram, que fizeram refletir de um novo prisma aí sobre a vida e sobre vários conceitos diferentes, tá? Então, acredito que esses livros aqui, eles vão te transformar, sim. Então, se você já chega aqui, vamos lá, já chega já curtindo esse vídeo. Se você não é por aqui, se inscreve no canal, ative as notificações. E lembrando sempre que todos os livros que eu citar, tem todos os links aqui no bloco de estimação, tá bom? E vocês sabem que comprando com meus links me ajudam bastante, tá? Então, bora aqui a lista de indicações. E o primeiro que eu vou começar falando com vocês, ó, já aviso antes de mão aqui que tem um pouco de tudo. Então, assim, tem livros aqui ótimos para quem quer começar clássico, literatura russa, não ficção. Então, assista até o final, porque essa lista tá bem caprichada, tá bom? Então, aqui, olha, o primeiro que eu separei é esse aqui, do que eu falo quando eu falo de corrida, do Haruki Murakami. Esse livro é um livro de não ficção, é uma coletânea que é um diário aqui do Murakami, né, ao longo dos anos aqui. É um conjunto de umas 10 ensaios aqui que ele faz. E ele utiliza a questão dele, do processo dele, de começar a inicializar a corrida até se transformar num maratonista e inicializar a arte de escrever até se tornar um consagrado romancista. Então, o início dessas atividades e como que elas precisaram ser de foco, de superação, de persistência, de você competir consigo mesmo, de você querer sempre o seu melhor. Então, são atividades que precisaram de hábitos, rotina, de foco, de superação, mas sempre tudo com você mesmo, querendo tirar o seu melhor. Então, ele vai utilizar essas duas atividades aí, a gente vai acompanhar ele relatando esses progressos e de tudo que foi preciso ele passar até conseguir alcançar esses objetivos. Então, por mais que você olhe assim, ah, mas eu não corro, mas eu não faço atividade, eu não escrevo romance. Olha, para quem corre, no caso, como eu comecei esse ano, inclusive, quero fazer um vídeo aí falando melhor sobre esse processo e tudo com vocês, e reflexões muito interessantes desse livro, vai ser um prato cheio. Mas se você falar, ah, mas Carol, eu não faço isso e tal, será que isso vai funcionar para mim? Super vai funcionar, porque, como eu disse, ele vai utilizar essas atividades como uma base para mostrar para vocês que isso é aplicável a qualquer atividade que você escolha. Como que ele vai falar aqui que a dor, ela é inevitável, mas sofrimento, ele é opcional. Então, mostrar que as atividades que nós vamos escolher, nós temos que empregar isso mesmo de fato, que nós temos que nos procurar nossa superação. Então, é isso que é importante. Ele comenta aqui como que ele gosta da atividade, por exemplo, de correr, porque ele está sempre querendo o melhor dele mesmo, mas nunca competindo com os outros, né? No caso aqui, ele não é da elite ali, que está em busca do prêmio, mas o que vai fazer uma pessoa querer sair cedo para correr? O que vai fazer essa rotina? Então, ninguém começa correndo 42 quilômetros. Então, essa questão de você ter persistência, de você ter foco nos seus objetivos, nas suas metas. Então, esse livro é muito sobre isso. Então, se você é daqueles que gosta de fazer metas, que se você quer começar uma nova atividade, tá precisando de incentivos, de como vai dar conta com isso tudo, equilibrar os pratinhos todos, esse livro é perfeito para isso. Então, é um livro que conversou bastante comigo, como eu disse para vocês, por vários fatores e principalmente para esse lado da corrida, sim, mas é um livro maravilhoso, eu super indico para vocês. Outro livro também que vai falar um pouco dessa questão da coragem, de certa forma, que é esse livro aqui que me surpreendeu muito, da Tamara Klink, que é filha do grande navegador aí, Amir Klink, que é esse aqui, Nós, o Atlântico em Solitário. Então, a Tamara, aos 24 anos, ela resolve fazer essa travessia do Atlântico sozinha, no barco dela, o Sardinha, um pequeno barco, né, por isso que esse nome aí, Sardinha, e ela faz essa travessia. O que nós temos aqui também é uma não ficção, mas calma aí que tem outros livros de ficção aqui também, tá? Mas calhou aqui que tivemos não ficções aqui. Mas aqui
É literatura brasileira contemporânea, tá? E aqui nós temos o relato dela de viagem, então são diário, aqui é o diário dela de viagem, então nós temos as datas, nós temos os lugares que ela estava quando estava escrevendo ali, temos imagens e tudo. Então o relato dela ali, e ele começa de uma forma muito tocante, ele já me conquistou logo, que ele vai falar a questão do desistir, como que muitas vezes é muito mais fácil você desistir, então dos seus sonhos, então a questão de ambiente, das pessoas, então tudo vai apontar que é muito mais fácil você desistir dos seus objetivos, dos seus sonhos, e como que você vai ter que ter aquela incentivo, aquela dose extra ali, que tem que partir de você e você vai ter que persistir isso, aquela coragem. Então esse livro vai mostrar muito isso, sobre a coragem, para você poder sair do lugar, né? Para você poder fazer as suas travessias. Aqui, travessias físicas, mas ao mesmo tempo a gente vai acompanhar uma travessia emocional. Então a gente vai mostrar esse tempo sozinha, e um tempo de reflexões, essa introspecção, de autoconhecimento, e também dessa questão de você focar no seu objetivo, né? De você persistir e de você não ir pelo que os outros falam, porque muitas pessoas podem não compreender o que você realmente quer, não vão entender a importância daquilo para você. E também tem muitas aquelas pessoas que vão palpitar, né, desnecessariamente sobre a sua vida, então que não sabem de nada e vão sempre apontar coisas negativas. Então tem disso tudo que você tem como tirar de proveito aí para o ano aí de metas e tal para vocês. E aqui tem uma parte do livro que eu gosto bastante. Não foi preciso ter coragem para chegar aqui. Foi preciso acreditar, caminhar, arriscar, renunciar, aprender, me arrepender, insistir e tentar de novo, de outro jeito. O primeiro perigo estava em ficar no lugar de onde eu vim, renunciar à pequena possibilidade do sonho e todo dia tomar a mesma decisão de adiar a descoberta de mim mesma. Então, como eu disse para vocês, esse livro também tem essa questão do autoconhecimento, uma jornada interior, uma jornada aí de travessia física, mas também uma travessia espiritual aí que é magnífica de você acompanhar. Então, aquela dose de coragem que você precisa, você vai conseguir aqui nesse livro, com certeza. O próximo aqui, indicação, é um livro de literatura portuguesa, não tem ele físico, mas pretendo adquirir ele em breve, porque é um livro que eu gosto muito de olhar, assim, citações maravilhosas, do Saramago. O Conto da Ilha Desconhecida é um livro, assim, curtinho, como diz, é um conto, mas ele tem um potencial maravilhoso, que, assim, você deve, pelo menos uma vez ao ano, você ler esse livro, né, porque é um conto super rápido de ser lido, e que ele tem, como eu disse para vocês, um poder enorme. Então, é um homem que ele quer partir de e explorar, né, no caso aqui a gente está falando de partidas, né, de viagens, então um homem que quer descobrir, conhecer uma ilha desconhecida. E aí você vai se perguntar, se ela é desconhecida, como é que ele sabe que existe essa ilha, que se todas elas foram catalogadas ali, foram mapeadas, então como é que ele vai conseguir isso? Então, como é que ele sabe que tem uma ilha desconhecida se ela é desconhecida, sabe? Então tem essa questão. Então, assim, a gente só vai descobrir isso, né? Nós só vemos a ilha se nós saímos dela, nós só nos conhecemos se saímos de nós. É preciso sair da ilha para ver a ilha. Então, o Saramago, ele diz isso no livro. Então, realmente, a gente precisa sair daquela, sabe, do micro ali e ir para o macro, né? Então, a gente tem que sair daquele, analisar as coisas de outra perspectiva, analisar as coisas de fora. Então vai falar muito dessa questão de você ir atrás dos seus sonhos, de persistir, né? E por mais que seja uma coisa assim, quando esse homem anuncia que vai partir para encontrar uma ilha desconhecida, como que, nossa, mas como assim? Então esse processo de você se distanciar, né, daquilo ali que todo mundo tem como padrão, como tá tudo muito bem definido, mas como é bom dar aquela sacudida e você analisar as coisas de longe, as situações, e também se analisar de longe. Então isso é muito importante. E esse conto aí, ele é maravilhoso e recomendo fortemente para você, tá bom? E é ótimo para quem quer começar no mundo da leitura também, tá? Se você quer o hábito da leitura, é um ótimo conto aí também. Esse livro aí se encaixa perfeitamente nisso. Próxima indicação para vocês aqui foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. Tem vídeo aqui no canal que eu falei. Alguns dos livros aqui vão aparecer em melhores leituras de 2023. Vou deixar linkado aqui nos cards, tá bom? Esse aqui é do
Rainer Maria Rilke, que é Cartas a um Jovem Poeta. Eu recomendo fortemente essa edição. É uma das edições que eu recomendo, né? Justamente porque nós aqui temos as trocas de cartas, né, do jovem poeta ao Rainer Maria Rilke. Então, aqui, em algumas edições você encontra as respostas do Rilke. Então, você não tem noção do que o poeta estava perguntando. Por mais que o que você vai tirar de proveito mesmo sejam as respostas, mas é interessante você analisar ali as indagações, né? As dúvidas ali, tudo que tem esse jovem poeta, né? O Franz aqui, ele estava almejando tirar com o Rilke, né? E aqui tem um material bem completo aqui de pós-fácil e tudo. Mas eu falei isso justamente só por isso, porque realmente é a única edição completa nesse sentido, tá bom? Mas aqui a gente tem esse poeta, né? Ele querendo ser exatamente igual ao Rilke. E ele vem e fala aqui, olha, de forma muito bonita, né? Muito poético, que a pessoa tem que encontrar a sua própria essência, tem que ter esse autoconhecimento, tem que ter a sua autenticidade, né? Então, ele queria muito saber o Rilke, como é que o Rilke chegou onde ele estava ali, ele queria encontrar não o próprio jeito de se escrever, né? De ser bom, um poeta tão bom quanto. Ele queria ser igual. Então, essa que é a forma errada, né? Então, a gente olha alguma pessoa, a gente quer se inspirar nela, a gente não quer ser igual a ela. Então, tem muito disso, a gente pegar inspirações nesse sentido. Então, ele acabava se confundindo nesse sentido. E o Rilke mostrava, não, olha, você tem que buscar a sua essência, você tem que buscar a sua autenticidade, o seu estilo. Não tenha pressa, você é jovem, você vai encontrar isso ainda. Então, ele vai mostrando isso tudo muito bonito, de forma muito artística. Ele vai falando de várias outras áreas, vai falar de sonhos. E eu acho tão muito lindo isso. O Senhor é tão jovem, está tão no início de todo o começo. E quero lhe pedir da melhor forma que consigo, caro Senhor, que tenha paciência diante de todo não resolvido em seu coração e que tente acarinhar as próprias perguntas como quartos fechados e como livros escritos em uma língua muito diferente. Não pesquise agora em busca de respostas que não lhe podem ser dadas, porque não poderia vivê-las. E trate-se de viver tudo. Viva suas questões agora, talvez algum dia, sem perceber o Senhor estará aos poucos vivendo dentro da resposta. Então não ir com tanta sede de querer agora as respostas de tudo da vida, de todos os mistérios, de tudo. Aos poucos você vai estar acabando vivendo ali, encontrando as respostas. Então tem várias questões aqui magníficas aqui que esse livro vai trazer, vai fazer você entender muito isso, da importância de esse autoconhecimento e como que isso é fundamental, de você ter a sua própria essência e de você não ter pressa para as coisas do mundo tão que tá tudo super veloz e tal, de você ter esse tempo, olha, respirar fundo e você se permitir se olhar, né, de você se conhecer. Porque nessa rapidez toda você não consegue fazer isso. Então esse livro vai trazer muito isso pra você. Agora eu vou trazer um livro aqui, que quem tá querendo um livro assim de ficção, esse aqui é perfeito, tá? E é literatura russa, então é ótimo pra quem quer começar a ler os russos aqui. Só digo uma coisa, que vocês vão começar e não vão querer terminar, e não vão conseguir parar de ler literatura russa, que é maravilhoso, tá? Aqui nós temos Tolstói com Felicidade Conjugal. Aqui é ótimo para quem gosta de livro romântico. Nós temos uma novela, tá? Então quando eu falo de romântico aqui, porque é romance mesmo no sentido romântico. Porque como vocês podem ver pelo tamanho, é uma novela e super fácil, super gostosa de ser lida, em que o Tolstói vai mostrar um relacionamento ali, um casal construindo ali a vida a dois e mostrando como que esse relacionamento vai aos poucos mudando com o passar dos anos, né? Como que o conceito do amor como que ele muda ao longo dos anos. Então, como que é preciso a questão do diálogo, de se compreender, do olhar honesto com o outro, de você se abrir, aqui mostra muito aquela questão das expectativas, realidade, de você idolatrar algo, então você de repente você vê como que exatamente as coisas acontecem. Então, para quem gosta de um livro de romance, mas não quer aquela coisa, sabe? Ah, não, muito clichê, muito bobinho, muito jovenzinho, esse aqui é perfeito, porque ele vai mostrar realmente o amor real, o amor maduro, no sentido daquele aqui do dia a dia mesmo, e mostrar soluções no sentido de como que a conversa é muito importante, como que você pode enfrentar isso junto. E não somente no amor ali de um casal, né, de um casamento e tal, mas de relações, né, porque essas relações precisam disso, né,
dessa cumplicidade, desse respeito, dessa honestidade. Então, Tolstói aqui escreve de uma forma magnífica. E olha que um livro tão curtinho e tão poderoso nesse sentido. Eu tenho certeza, olha, um prato cheio aqui para vocês lerem no final de semana e vão amar essa leitura, com certeza. Outro livro aqui de ficção, que é O Velho Mar, do Ernest Hemingway. Esse livro aqui vai falar de um velho pescador que já está mais de 80 dias sem pescar. E todo mundo fala, olha, desiste, Santiago, você não vai conseguir e tal. Mas ele é persistente, porque ele é assim. A gente não pode desistir das coisas que a gente tanto tem em mente. Então vai mostrar também essa questão da persistência do homem, da coragem, de mesmo que todo mundo aponte que você não vai conseguir, você tem aquela coisa que te move. Mas o homem não foi feito para a derrota, disse em voz alta. O homem pode ser destruído, mas nunca derrotado. Então vai falar disso, dessa luta aqui. Também é um livro curto nesse sentido. Também são 2 livros muito bons aqui para começar a literatura russa, mas também para começar para quem quer o hábito da leitura. E aqui também é um ótimo livro para começar. Eu vou trazer esse vídeo aqui, me deixa aqui nos comentários se vocês querem um livro aí de clássicos para iniciantes, livros para começar o hábito da leitura. Como você tem, inclusive, aí para quem quer começar a ler mais no próximo ano aí, deixa linkado aqui nos cards para vocês conferirem. Um bate-papo super legal, bem bacana aí para vocês acompanharem. E aqui justamente é isso, gente, a questão da persistência e de você não deixar se levar para as coisas, né? Então imagina um velho pescador ali, tá velho, deixa pra lá. Não tem idade, gente, não faça isso. Não desista dos seus sonhos, então independente da sua idade, não desista. Sempre batalhe, sempre acredite em você. Esse livro vai falar muito isso e muito mais outras coisas, tá? É um livro que cresce a cada releitura e esse ano eu vou fazer uma releitura desse livro. E depois a gente vai conversar mais ainda sobre essa leitura, tá bom? Outro livro aqui vai ter um quê mais filosófico, mas não se assuste, porque eu li com uma tranquilidade muito assim, que até me surpreendeu bastante, que é Os Devaneios do Caminhante Solitário, do Rousseau. Aqui nós temos reflexões dele, né? Então, devaneios aí ao longo de 10 caminhadas. O que me chamou a atenção nesse livro, porque eu sempre fui aquela pessoa que sempre gostou de praticar caminhadas longas, eu sempre realmente tive insights, sempre tive ideias, sempre gostei de pensar muitas coisas ao longo dessas caminhadas, então foi isso que me chamou a atenção nesse livro. E quando eu comecei a ler, ele me tocou de um jeito maravilhoso, porque ele te convida a uma introspecção. Porque a gente vai falar do Rousseau, que o Rousseau está numa época que exilado, em que todo mundo está contra ele, então ele começa a refletir na vida. Então, ao longo de 10 caminhadas aí, ao longo de um espaço de tempo, ele vai fazendo essas reflexões sobre a solidão, do precisar se distanciar, do precisar de se reconectar consigo mesmo, do poder respirar, do poder pausar, sabe, aquela calmaria, aquela coisa toda que a gente, nesse corre-corre dessa vida, a gente não dá conta, né? Então esse livro traz isso, traz esse momento de, peraí, tá muito rápido as coisas, vamos parar para pensar do que tá acontecendo. Então esse livro vai falar muito desse momento aí, de a gente precisar também desse momento pra gente mesmo. Então ele é maravilhoso esse livro. A fonte da verdadeira felicidade está em nós, e não depende dos homens tornar miserável aquilo que quer ser feliz. Então, como que nada pode abalar ele. Então, se já tiraram tudo dele, mas não pode tirar a consciência, não pode tirar os pensamentos, não pode tirar os sonhos, porque isso é da pessoa. Então, ninguém pode tirar isso de você. Então, Rousseau aqui é maravilhoso. É uma escrita super fluida, tá? Não tenho receio de ler, porque tem um livro mais filosófico aqui, porque ele é muito gostoso de ser lido, tá? Acredita em mim. Outro livro aqui é de não ficção, mas gente, é porque esses livros são maravilhosos, eles são perfeitos mesmos, tá? E eu sei que vocês também podem estar querendo dicas de não ficção aí para variar livros, então é maravilhoso isso. E que Hermann Hesse, literatura alemã, nós temos aqui a magia de cada começo. É incrível, Hermann Hesse, ele escreve de uma forma brilhante aqui como que é importante começar e terminar um ciclo. Então aqui a gente acompanha desde a infância até a velhice, a questão de você precisar inicializar, ter aquela questão do meio e o final de um ciclo, como que é importante cada etapa da nossa vida. Então a gente não pode, porque essa etapa aqui é maravilhosa, eu quero ficar nela para sempre, mas ela vai terminar. A gente sabe disso, então a gente tem que valorizar cada instante, cada momento,
e a gente tá preparado para isso, porque coisas novas sempre vão surgir, coisas boas vão surgir. Então nada vai durar para sempre, não é sofrimento que vai durar para sempre, e também não é felicidade que dure para sempre. Então a gente também tem que saber aprender a lidar com essas coisas todas da vida. Então, por isso que a magia de cada começo, porque quando cada começo, ele pode ser mágico. Então, ele vai tirar você do sofrimento que você estava, ele vai te trazer novas conquistas, vai te trazer novos aprendizados. É isso, a vida é assim, são ciclos, e eles precisam ser inicializados, terminados. É sempre difícil nascer. O pássaro se esforça para sair do ovo. É preciso encontrar nosso sonho, daí o caminho fica fácil. Mas não existe um sonho que dure para sempre. Cada sonho é substituído por outro e não devemos nos apegar a nenhum deles. Então, quando a gente tem um sonho, a gente conquista esse sonho e depois a gente substitui esse sonho e tá sempre isso movendo a nossa vida. Então, sobre sonhar, sobre você saber isso, né, da finitude das coisas e então a valorizar cada instante da vida. É isso, esse livro é isso mesmo. E ele é maravilhoso. Eu adoro esse livro do Hermann Hesse. E Hermann Hesse é aquele escritor que eu quero ler pelo menos uma obra dele ao ano. A próxima indicação aqui é ficção e é da literatura brasileira, que é da nossa dama da literatura, que é da Lígia Fagundes Telles, Ciranda de Pedra. Esse livro aqui, nossa, ele vai mexer com você, porque ele é sensacional, muito bem escrito. A Lígia tem um poder, assim, absurdo. E ela mostra ali a Virgínia, que ela é filha de pais separados, da classe média, e tem essa figura aí da ciranda de pedra ali no jardim, que simbolizam as irmãs, que simbolizam os primos ali, os amigos que estão em volta, e ela sempre querendo pertencer a esse grupo, mas a ciranda é uma coisa cíclica, algo em movimento, mas tem aquela figura, aquele símbolo ali em pedra, que é uma coisa parada. A Virgínia, por vários outros problemas que vem acontecendo e sendo narrado por ela, e ela querendo pertencer a este grupo que ao mesmo tempo está fechado, que ao mesmo tempo está parado, mas a ciranda ela se mexe, os anos passam e a gente vê a Virgínia querendo entrar ali, se adaptar, mas será que ela precisa se adaptar ou ela pode pertencer àquilo de outra forma, ou você não precisa mudar a sua essência, você não tem que pertencer a algo, você tem que buscar o seu próprio... Você é especial pelo aquilo que você é. Ser diferente te torna tão especial dessa forma. Você não precisa pertencer a um grupo para ser respeitado, para ser reconhecido. Cada um tem seu próprio mérito, seu próprio brilho. Então, é justamente isso. Essa questão de a gente, muitas vezes, assim, querer sempre pertencer a esses grupos, se encaixar nisso. A próxima indicação vai falar um pouco sobre isso, mas essa necessidade de a gente ter esse reconhecimento. Então, às vezes, a gente não quer nem se encaixar em algo semelhante a nós. A gente quer em um grupo específico, mas esse grupo talvez não seja o que a gente precise dele, né? Então, não é bem o nosso grupo. Então, tem isso. A gente quer ser respeitado, ser reconhecido por determinados grupos, mas a gente não precisa da aprovação de todos, né? A gente tem o nosso próprio, a gente tem a gente mesmo. Então, esse livro é bem profundo, ele tem várias camadas. Então, isso aqui é uma parte do livro, tá? Dessa questão de você ser você mesmo, de você ter esse processo de amadurecimento da Virgínia, é muito bom de acompanhar. Então, de várias frustrações, de vários questionamentos. Então, você se pega ali refletindo sobre isso. E por fim, uma leitura recente que eu fiz, mas que já se tornou uma das melhores do ano, que é O Perigo de Estar Russa, da Rosa Monteiro. Aqui nós também temos essa questão de pertencimento de grupo, mas calma aí que eu vou explicar melhor essa situação. Aqui a Rosa Monteiro, ela querendo estabelecer um paralelo entre a criatividade e a loucura, então já um aviso, pessoas sensíveis ao tema de transtornos mentais, cuidado com gatilhos neste livro. Fora isso, recomendo esse livro para todos, tá? Mas ela fazendo essas pesquisas, ela vai se deparar com várias curiosidades e vai compartilhar com a gente. A gente se sente conversando com uma amiga e a gente se sente abraçado, sendo compreendido. E olha, eu te entendo. Alguém falando assim, olha, eu te entendo, eu já passei por isso. E você sente esse pertencimento, esse acolhimento, esse carinho, esse abraço mesmo. A questão de normalidade, isso não existe. Isso que vai mostrar aqui, essa normalidade não existe. Isso é criado pela sociedade justamente porque não saber lidar, né, ou não querer lidar com as diferenças. Então a gente cai nisso de que o normal é o mais comum, só que não é isso que acontece, né? Essa questão do conceito de normalidade é dito
vai variar da época, vai variar da sociedade. Então isso só causa dor pessoal, e aqui eu vou mostrar de vários escritores, vai trazer essas fofocas literárias, como eu disse pra vocês, de várias curiosidades maravilhosas aí pra vocês rirem bastante. E também você vai ter uma lista, assim, um esquema de pirâmide literária maravilhoso. Depois que você lê, você vai ter indicações de leituras incríveis, escritores maravilhosos aqui. Então vai ter Clarice Lispector, Sylvia Plath, Virginia Woolf e vários outros nomes da literatura. Então, exatamente isso, de questão de pertencimento, de o leitor, o escritor, por exemplo, ele precisa escrever para se sentir vivo, o leitor ele precisa ler também para se sentir vivo. Então, como que você sempre vai encontrar alguém parecido com você, não tem esse receio. Mas, nossa, eu tenho esse pensamento da vida, sei lá do que, eu faço isso dessa forma, não vai ter ninguém no mundo parecido comigo. Vai ter. Então, vai ter alguém parecido com você e uma hora você vai encontrar esse grupo, digamos assim. Então, tem muito essa questão dessa dor que a gente na sociedade cria com esse conceito das coisas serem o que é normal, o que é ser diferente. Então, o perigo é você estar lúcido, né? O perigo é estar normal, né? Então, todo mundo tem um pouco da loucura, digamos assim, bem entre aspas, em você. Então, é mostrado os transtornos, que às vezes a gente acha que é uma coisa assim que nós temos. Ai, nossa, nunca ninguém tem. Mas também calma que ela vai falar de temas, como eu disse pra vocês, mais sensíveis, vai falar de temas realmente mais com cuidado, tá? Vai falar de temas de forma bem leve, mas com cuidado, um carinho, um respeito muito grande. Então, em aspectos voltados para escritores aí que passaram por questões realmente de depressão e tal, vai falar sobre isso, como que isso assombra essas pessoas, né, de forma, pessoas mais sensíveis, vai falar de vários aspectos, assim, é um livro realmente, nossa, fantástico, a forma que você se sente acolhida nesse livro aqui, e como conversa com você, e eu falo isso com grande propriedade, porque eu já sofri várias crises de ansiedade que foram horríveis, e a forma como ela descreveu aqui, crise de pânico dela, eu me senti muito acolhida aqui. Agora uma dica bônus que vale muito a pena vocês fazerem a leitura enquanto estiverem fazendo a leitura desses outros livros, que é o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Aqui é um livro que você tem, assim, data, que você pode começar a hora que você quiser, encontrar a data e começar a ler. Tá vendo? Ele tem data aqui, tem o pensamento de um estoico, então um filósofo como Marco Aurélio, Sêneca, e depois um comentário aqui trazendo por aplicações para o dia a dia. Então, uma explicação aqui. Então, não é um livro apenas sobre citações de grandes estoicos, não. Então, aqui nós temos questão assim, ele é dividido por várias etapas aqui, mas ele vai mostrar que muitos dos nossos problemas, que a maioria, grande parte deles mesmo, não estão num problema em si, não está na situação em si, está na forma como a gente vê e como a gente lida com esses problemas. Então, ele vai mostrar muito isso como a sabedoria que a gente precisa para lidar com esses acontecimentos da vida, como é que a gente tem que enxergar e como que a gente vai olhar para isso e qual é a nossa ação, o que a gente tem que fazer diante dessas coisas. Então, é um livro ótimo para você ter na cabeceira. Ou você, assim, o hábito que eu fiz, eu li durante um ano, comecei ano passado, terminei no início desse ano, e todo dia de manhã eu lia a página aqui do dia. Então, é praticamente uma, no máximo 2 páginas por dia. Então, tem, assim, é maravilhoso os ensinamentos aqui, são ensinamentos incríveis aqui, que realmente vão te dar uma dose muito inspiradora de incentivo da manhã. Tem dias aqui que era coisa, assim, perfeita para algo que eu tinha vivido no dia anterior ou algo que eu estava em dúvida sobre aquele dia. Então, é um livro realmente, assim, bem transformador, tá? E merece ser relido depois de um tempo aqui, porque você vê se você está praticando aquilo, e eu fiz comentários e tal. Então, é um livro que eu pretendo fazer essas leituras, porque ele traz ensinamentos, assim, para a vida mesmo, sobre a arte de você saber viver bem, no sentido do que você tem que realmente focar, no que você tem que levar a sério das pessoas, no que você tem que focar, no sentido, assim, não se importar com algumas coisas, algumas atitudes, alguns acontecimentos. Então, como que você tem que lidar com essas situações. Então, tem coisas que a gente dá um peso enorme, como na verdade era para até que, tipo, deixar para lá, sabe? Ressignificar muita coisa na vida.
Então, ele é perfeito para acompanhar vocês ao longo do ano aqui, tá bom? Então, pessoal, essas foram as minhas 10 dicas para vocês, mais uma aí bônus, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se vocês já leram alguns desses livros aqui. Indique também livros que vocês acham perfeitos aí para quem quer começar um ano aí transformador, inspirador, tá? Também quero saber aí se vocês, o que vocês acham aí de comentários aí de vocês de livros nesse sentido. E se vocês querem que eu traga dicas aí de livros aí para começar a ler literatura de algum país específico, livros para iniciantes, livros clássicos também. Tô com umas ideias aqui, tá? Então fiquem ligados aqui nos próximos vídeos do canal, mas deixe sugestões aqui nos comentários, que adoro fazer essas trocas com vocês, adoro conversar com vocês, pegar essas dicas. Então a leitura sempre é essa troca, né? Então isso é muito importante, mas lembrando sempre que essas dicas aqui que eu dei, leia com calma, leia no seu tempo, aprenda, porque são livros que vão trazer muitas reflexões, são livros curtos, alguns são bem rápidos de ler, mas a questão de rapidez, eu falei melhor nesse vídeo que eu falei para vocês sobre o hábito da leitura, como ler mais. Então, aprecie os ensinamentos desses livros, tá? Não tenha pressa de devorar todos esses livros. Aprecie os ensinamentos desses grandes escritores, desses livros, tá bom, pessoal? Olha, lembrando sempre que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua aqui nos comentários, tá? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.